Hoje eu vou te contar por que a proibição não funciona para emagrecer. Quando a gente fala de saúde, a maioria das pessoas pensa apenas em alimentação ou ausência de doença. Mas saúde é muito mais do que isso. Segundo a definição clássica, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E é justamente por isso que precisamos parar de olhar para os alimentos apenas pelos nutrientes que eles têm. Afinal, o que é mais saudável? Um alface ou um brigadeiro? A resposta vai ser sempre depende do contexto. Imagina que você foi convidado para uma festa de aniversário hoje. Você está com vontade de comer um brigadeiro, mas decide pedir uma salada para aniversariante porque acredita que o brigadeiro é errado. Isso é saudável? Qual que é o lugar de comer um brigadeiro? É numa festa de aniversário, então não é saudável. Porque naquele contexto, comer um brigadeiro faz parte de uma experiência social, de uma celebração, de conexão com pessoas. Agora imagine uma situação diferente. Você chega em casa cansada, frustrada, ansiosa e acaba comendo uma caixa inteira de brigadeiro para aliviar suas emoções. Nesse caso, o problema não é o brigadeiro, o problema é o papel da comida, daquele brigadeiro, que o papel que ele desempenhou na sua vida, sabe? Ele deixou de ser comida e passou a ser uma estratégia para lidar com as suas emoções difíceis. Percebe a grande diferença, diferença de contexto? É o mesmo alimento, com contextos completamente diferentes. Saúde não é só sobre nutrientes. Cada alimento possui funções diferentes na sua vida. O arroz e o feijão têm a função de nutrir e fornecer energia para o seu corpo e matar sua fome. Já um bolo de aniversário possui todo um papel totalmente diferente. Ele ajuda a criar memórias, fortalecer vínculos, celebrar momentos e proporcionar aquele prazer. Quando a gente enxerga a alimentação dessa forma, a gente entende que nem tudo se resume a carboidrato, proteína, vitamina. O problema sempre vai ser categorizar os alimentos. E muitas pessoas dividem os alimentos em duas categorias: comida boa e comida ruim. E essa divisão costuma prejudicar a sua relação com a comida, porque tudo aquilo que é proibido tende a se tornar mais desejável, tende a ser mais atrativo. Você provavelmente já ouviu aquela frase: tudo que é proibido é mais gostoso. E existe uma razão psicológica para isso. Quando você diz para si mesmo que não pode comer determinado alimento, ele passa a ocupar mais espaço na sua cabeça, ele passa a tomar um grau de importância. Você pensa nele, você sente vontade, você tenta resistir até que chega um momento que quando você come um pedaço, a culpa vem. E essa culpa gera uma grande frustração. E a frustração gera aquele pensamento de: caraca, já que eu estraguei tudo mesmo, deixa eu comer tudo que tem aqui, porque depois eu me viro para poder consertar. Vem aquela promessa, né, do amanhã eu compenso. E aí nasce aquele ciclo de restrição, de culpa. Então eu posso comer no tudo que eu quiser para não entrar nesse ciclo? Essa é uma das maiores dúvidas que eu escuto aqui no consultório. E a resposta é não. Existe uma diferença enorme entre permissão incondicional e permissividade. Liberdade não é libertinagem. O que é permissão incondicional? Permissão incondicional é saber que você pode comer qualquer alimento, o que você quiser, mas essa escolha acontece com consciência. Ela considera fome, saciedade, vontade, contexto. Você escolhe com clareza, não por um impulso, né? Não porque você quer, não por culpa, não por rebeldia. E o que é a permissividade? Permissividade é dizer sim para tudo, sem critério. É um comer negligente. Por exemplo, uma pessoa que come hambúrguer todos os dias porque tem preguiça de preparar uma boa refeição. Ela não está vivendo a permissão incondicional. Ela não está considerando as necessidades que o corpo dela tem. Ela simplesmente está escolhendo o caminho mais fácil. Isso não é liberdade, isso não é poder de escolha, é negligência, é ser irresponsável com o corpinho que vocês têm. O mesmo alimento em contextos diferentes. Agora imagina que você foi chamada para um aniversário e esse aniversário é numa hamburgueria. E aí você vai lá e come aquele hambúrguer. Você está comendo aquele hambúrguer dentro daquele contexto de aniversário. É totalmente diferente. O alimento é o mesmo, mas é um contexto que te proporciona uma escolha mais consciente. Por isso não existem alimentos bons ou ruins, alimento ele não tem valor moral. O que a gente precisa avaliar sempre são os contextos aonde a gente vai utilizar esse alimento. Agora imagina o seguinte exemplo: você chega em casa com muita fome e aí na sua mesa da sala de jantar tem um bolo. E aí você come aquele bolo só porque ele é gostoso, só porque você quer comer aquele bolo, mas você não considera se você está com fome, se aquele bolo vai te satisfazer. Se você comendo esse bolo, você vai sentir culpa ou não. Se você comer esse bolo, depois você ainda vai ter necessidade de comer outras coisas. Isso não é permissão condicional, isso é permissividade. Agora, quando a gente chega em casa, vê aquele bolo.
mas avalia que aquele bolo não vai nos satisfazer, não vai nutrir o nosso corpo, que a gente pode sim comer aquele bolo, mas não precisa ser exatamente nesse momento, a gente pode comer depois de jantar, isso é permissão incondicional. Aquele bolo ele não é um alimento proibido, aquele bolo ele vai existir no seu dia, na sua noite, mas depois de você nutrir o seu corpo. Então vamos lá, liberdade não é você poder comer tudo e qualquer coisa a qualquer hora, é você conseguir dizer sim e você conseguir dizer não. Conseguir dizer não com clareza do porquê você está dizendo não, sabe? Quem diz sim para tudo o tempo todo não é livre, tá? Só reagindo aos impulsos. A verdadeira liberdade, ela surge quando você começa a desenvolver a capacidade de escolha. Não porque viu, não porque sentiu vontade, não porque estava disponível, mas porque você avaliou que aquilo ali era o que você precisava naquele momento. Que aquilo ali é o que você queria e que não iria atrapalhar todo o restante do seu dia. Então, essa proibição para emagrecer não funciona, porque o objetivo não é controlar os alimentos. O objetivo é aprender a fazer escolhas conscientes. E é isso que eu ensino para vocês dentro do método Jaguar. Por isso que ele dá tão certo e por isso que as meninas que entram no método Jaguar, elas têm uma transformação, além do físico, sabe? Além do shape. Elas saem daqui mulheres transformadas, porque elas aprendem uma nova maneira de pensar. Elas não são seguidoras de papel.